Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de luz, mas te rogamos, abençoa-nos como Teus irmãos menores, carecentes de Tua proteção e orientação. Atrasados como somos, ainda assim, faze-nos vigorosa a vontade de abrigarmos em nosso amor todos aqueles irmãos nossos que, mais do que nós, se demoram nas sombras da indiferença e do crime. Ensina-nos, mestre amigo, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal por desabafo de nossas frustrações. Que durante a sementeira que lançamos sobre a terra ainda árida das nossas consciências, a clareza e o discernimento nos sejam bastantes para lecionarmos, nestes minutos, a sabedoria da bondade que um dia promoverá o nosso planeta em casa feliz, numa sociedade humana rica de amor e de paz. Bom dia a todos, no ar mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Lembre-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. A nossa primeira sessão, Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 335, cuja pergunta é a seguinte: o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar? Eis a resposta. Pode sim escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra. A escolha, todavia, não depende sempre dele, mas ele pode pedir. Quanto à sessão deste programa que responde às perguntas dos ouvintes, hoje responderá à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Ana Cláudia Penha Barbosa, de 11 anos, residente no Jardim Aeroporto 2. Parabéns pelo seu interesse, minha cara Ana Cláudia. Você perguntou à equipe do Idefran: ao reencarnar, o espírito terá a forma do corpo e a fisionomia que teve na encarnação anterior? Vamos saber disso, minha cara Ana Cláudia, no final deste programa. Aos ouvintes, um lembrete breve. A Feira do Livro Espírita de Franca, que tradicionalmente vinha sendo realizada no mês de dezembro de cada ano, a partir deste será no mês de outubro, concomitantemente com a realização da USE Franca do também tradicional mês de Kardec. E lembramos também que já há alguns anos a Feira do Livro Espírita de Franca vem sendo realizada na própria livraria do Idefran. Hoje é com muita alegria que recebemos neste programa a nossa confreire trabalhadora, o quanto pode nas atividades assistenciais da matéria e do espírito, tanto quanto na da divulgação
do Espiritismo, Marlene Sintra Essado, membro ativo do Grupo Espírita Luz e Amor e fazendo-se sempre presente onde quer que seja chamada a fazer luz nas consciências. A Marleninha, como a chamamos, responderá hoje no Sementeira Cristã perguntas sobre o Livro dos Médiuns, o que se dá muito oportunamente, porque nós estamos em pleno ano do aniversário de 150 anos da segunda obra na ordem de publicação do Pentateuco Espírita. Bom dia, Marlene. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides, Cássio, e bom dia a todos os rádio ouvintes do Sementeira Cristã. Bem, vamos à nossa primeira pergunta. O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, segunda obra da codificação espírita, foi publicada em 15 de janeiro de 1861, em Paris. Na atualidade, não há compêndio de espiritismo experimental mais oportuno que o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. No sesquicentenário desta obra, ainda encontramos orientação segura para o desenvolvimento e direcionamento feliz da mediunidade, a serviço de uma compreensão mais profunda do mundo invisível, porque, iluminada pelos saberes produzidos na colaboração interexistencial entre o mestre lionês e os espíritos superiores, comandados pelo Espírito de Verdade. Primeira pergunta, Marleninha. Qual o objetivo de O Livro dos Médiuns e se ele é recomendado apenas aos médiuns? O objetivo deste livro consiste em indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira proveitosa, quando não existir essa faculdade. E este livro, ele não é indicado apenas para aqueles que se interessam pela mediunidade, mas sim para todos aqueles que querem estudar sobre este assunto. Não é uma obra, portanto, destinada exclusivamente a este assunto. Marleninha, parece, na introdução do Livro dos Médiuns, nós temos uma informação que houve publicação antes do Livro dos Médiuns. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Pois não. Na Revista Espírita de Kardec, de 1860, em novembro, o mestre avisa que a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas estava esgotada e seria substituída por outra bem mais completa sob o título de Espiritismo Experimental. Naturalmente, o codificador reconheceu que este assunto precisava ser tratado com mais profundidade, dado a seriedade do assunto. E este material estava restrito. Portanto, ele anunciou que iria publicar um livro mais completo, que é o Livro dos Médiuns. Afinal, Marleninha, se o livro é dos médiuns, o que é médium? Conforme nos ensina Kardec nesta obra em questão, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos aos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Qual a tese defendida por Kardec quando ele publicou essa obra? Que ele queria, vamos dizer assim, objetivamente dizer?
Então, interessante que é uma obra fundamental e de caráter exclusivamente científico. E Kardec defende a tese do perispírito, base de todo fenômeno mediúnico. É o maior tratado sobre a mediunidade de que temos notícia, pois todo fenômeno mediúnico, ele se faz perispírito a perispírito. Daí Kardec começar inclusive o capítulo com a espíritos, e ele vai explicando como se processa o fenômeno mediúnico. E a base é o perispírito, daí ele defender então essa tese primordial. O livro dos Espíritos veio primeiro, certo, Marlene? Isto. Pois bem, qual a relação entre o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns? O livro dos Médiuns, ele foi escrito após 4 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. E ele está na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Acontece que o Livro dos Espíritos é uma síntese da codificação espírita. E no Livro dos Médiuns, Kardec aprofunda este conhecimento, no caso sobre a mediunidade, e nos dá o guia seguro para lidarmos com este assunto. Entretanto, antes de se ler o Livro dos Médiuns, faz-se necessário estudar o Livro dos Espíritos. Mas, Marlene, isso aconteceu lá em 1861. O Livro dos Médiuns ainda é seguro, apesar dos 150 anos? É seguro, Eurípides. E não há necessidade de atualização, porque Kardec ele aborda aspectos essenciais. São as leis que regem os fenômenos de intercâmbio com a espiritualidade e que têm caráter de perenidade. Você já viu alguém falar em atualizar Sócrates, Platão? Da mesma forma, devemos entender que as obras de Kardec precisam sim serem estudadas. Ela está à frente do tempo. Muitos livros já temos escritos sobre este assunto na doutrina, também bons livros. Entretanto, não podemos prescindir, em absoluto, de estudar esta obra. Marlene, no capítulo 18, Kardec trata sobre os inconvenientes da mediunidade. E também, junto ao título, acrescenta sobre os escolhos, as dificuldades da mediunidade. Fale um pouquinho para nós sobre isso. Para o codificador, esta faculdade é tarefa séria e até mesmo santa. Daí ser tratada santamente. Não pode ser levada a efeito sem o conhecimento das leis que regem estes fenômenos. Sem o conhecimento do mundo espiritual. Lembramos que a história registra essa prática desde tempos imemoráveis e que foi usada para dominar pessoas e situações. Entretanto, na doutrina espírita nós verificamos que há grande oportunidade de resgatarmos nossos irmãos em sofrimento e, ao mesmo tempo, aprendermos com eles as grandes lições da imortalidade. Para entendermos melhor, nós vamos verificar trabalhos como grandes médiuns, Chico Xavier, Ivone Pereira Franca, Divaldo Franco e outros. Narinha, Marleninha, melhor dizendo. Obrigada pelo de carinho. Mas Kardec, ele é reconhecido por todos nós como codificador da doutrina espírita. E utilizou uma metodologia como profundo educador, pedagogo, para nos apresentar esta obra. Com relação ao Livro dos Médiuns, que nós estamos hoje tratando aqui, como Kardec organizou este livro? Eurípides, Kardec, como você mesmo esclareceu, era pedagogo.
E ele tem, como em todas as suas obras, uma organização profundamente didática. E assim ele organizou o Livro dos Médiuns. Na introdução, Kardec fornece explicações relativas à natureza da obra e às condições sérias de realização da reunião mediúnica. Ensina que, a despeito da faculdade mediúnica ser inerente ao ser humano, o desenvolvimento da mediunidade depende do esforço do médium em querer se transformar em legítimo instrumento de comunicação entre os dois planos da vida e da possibilidade dos espíritos poderem se manifestar. Na primeira parte da obra, que são as noções preliminares, ele divide em 4 capítulos. E começa a espíritos, veja a coerência de Kardec. Se ele vai falar sobre a comunicação entre encarnados e desencarnados, ele parte da pergunta: há espíritos? O maravilhoso e o sobrenatural, também para nos pontuar que esse não é um fenômeno nem maravilhoso, nem sobrenatural. Sobre o método e sobre o sistema. Kardec, nesta parte, ele analisa questões cruciais relacionadas à prática mediúnica, apresentando lúcidas argumentações sobre o método de investigação utilizado para comprovar os fenômenos mediúnicos, a imortalidade e sobrevivência do espírito após a morte, o caráter não miraculoso, como já falei, das mensagens espíritas e as condições que justificam as comunicações dos espíritos. Na segunda parte, que aí ela é composta por 32 capítulos, que não denominarei todos, evidentemente, mas nós vamos observar que ele vai trabalhar aqui, procurando sempre manter fiel e coerente aos ensinos transmitidos pelos espíritos orientadores da humanidade, retirando-se de O Livro dos Espíritos os subsídios necessários para a construção das demais obras de sua autoria. Leiam este livro que vocês terão, leiam e estudem. Ah, Marlene, então com tudo isso, esse livro contém uma receita infalível para tornar médiuns, para formar médiuns, não diria? Ah, não contém essa receita infalível, né? Enganam-se, segundo palavras de próprio Kardec, quem espera encontrar nessa obra uma receita universal e infalível para formar médiuns, conquanto cada um encerra em si mesmo os germes das qualidades necessárias para tornar-se médium. Essas qualidades não existem senão em graus muito diferentes, e seu desenvolvimento provém de causa, que não depende de ninguém fazê-las nascer à vontade. É um direcionamento, é um guia, conforme o próprio Kardec anunciou, mas não é uma receita. Marlene, sabemos que o Livro dos Espíritos, ele foi elaborado por Kardec didaticamente, com perguntas e respostas. Aliás, 1.118 perguntas. Isso. 1018. 1018 perguntas. E o Livro dos Médiuns teve também a participação dos espíritos? É evidente, como eu falei agora mesmo, né? Respondendo à pergunta anterior. Mas foi somente na metade do século XIX que o primeiro estudo sério sobre a mediunidade, como se intitula Comunicação com os Espíritos, foi realizado. E em maio de 1855, Allan Kardec assistiu uma reunião em casa da senhora Pleine Maison e ele próprio fez o seguinte relato. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam
e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos, de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Com base nessa decisão, foi que o mestre Lyonês aprofundou seus estudos em torno do fenômeno mediúnico e com a participação dos espíritos superiores. Ele realizou o trabalho que deu origem à doutrina espírita, cujos princípios estão contidos nas obras da codificação. Portanto, todas as obras de Kardec teve a supervisão dos espíritos superiores. Na segunda parte de O Livro dos Médiuns, no capítulo 7, Kardec aborda sobre bicorporeidade. Olha que interessante. E ali ele cita o caso de Antônio de Pádua. Como ele explica exatamente esse fenômeno, Marlene? Como isso acontece? O que é a bicorporeidade? Para que os nossos ouvintes entendam bem este fenômeno. É interessante, Nara, que este fenômeno também é estudado pela Igreja, de outra maneira, naturalmente, já que Antônio de Pádua é um santo da Igreja Católica, né? Mas nós estamos vendo, então, no capítulo 7º, quando ele trata da bicorporeidade, que é um fenômeno decorrente das manifestações visuais. Mas, rapidinho, nós vamos verificar que Antônio de Pádua, ou se preferirem Santo Antônio, né, mais por costume, ele estava na Espanha. E, enquanto ali pregava, seu pai, que estava em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte. Neste momento, Antônio de Pádua aparece em Pádua, demonstra a inocência do pai e revela o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que, nesse momento, ele foi visto na Espanha, ele estava na Espanha fazendo a sua pregação e foi visto em Pádua. Na realidade, ele não tem dois corpos. Aí volta a propriedade do perispírito, que é a tese defendida pelo mestre. Claro que o corpo físico, o corpo real, estava na Espanha. Aí com o corpo perispiritual... Olha o perispírito aí, né? Isso. Ele vai se manifestar em Pádua para poder salvar o seu pai. Então, naquele momento, ele ganha uma vida que ele é visto, ele pode ser tocado. Isso é característica de espíritos superiores. Interessante que a própria igreja também assim explica. E eles dão o nome de bilocação, que também é a mesma coisa que Kardec também aborda. Eu achei muito interessante que eu fui verificar o ponto de vista da Igreja Católica e achei concorde com o que nós estudamos também. Respondi, Eurípides e Nara? Muito bom, muito Perfeito. bom. Marlene, somente os humanos são médiuns? E os animais? Já ouvi relatos de que alguns casos de animais perceberem a presença de espíritos. Isso tem fundamento? Casos relacionados a animais domésticos, cachorro, ou mesmo o cavalo. O que você tem a nos dizer a respeito? É interessante que esses relatos, eles realmente existem. Você tem razão. Muitas pessoas dão notícias de que, às vezes, quando morre um membro da família, cujo cachorro tinha muita ligação, ele parece que sente a presença daquela pessoa e tal. Isso tudo é ponto pacífico. Mas daí a dizer que os animais são médiuns, nós temos uma outra reflexão, né? Já
que o espírito comunicante ele vai tomar do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao pensamento do espírito uma forma sensível e compreensível para nós. É com a ajuda dos materiais que possui um médium, ele traduz o pensamento do espírito na linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontrariam os espíritos no cérebro de um animal? No cérebro de um animal encontram-se palavras, nomes, letras, sinais quaisquer similares àqueles que existem entre os homens, mesmo nos menos inteligentes, nos homens menos inteligentes. Entretanto, os animais compreendem o pensamento do homem, poderiam dizer alguns. Adivinham até mesmo, né? Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos. Mas alguém já os viu reproduzir? Portanto, conclui-se que os animais não podem servir de intérpretes aos espíritos desencarnados. Eles não são médiuns. A mediunidade, então, é uma característica humana. Isso mesmo. É uma capacidade, uma faculdade humana, né, E aí, Marlene? voltando ao perispírito, Certo. se a ligação no processo mediúnico é perispírito a perispírito, o espírito comunicante ele só trabalha com subsídios cerebrais do médium. Então, não há como fazer um médium que não tem recursos falar, por exemplo, textos científicos. Isso é impossível. Imagina com um animal. Marlene, é possível fraudar o fenômeno mediúnico, mas não responda agora. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e retornamos com essa entrevista maravilhosa com a nossa amiga Marlene Sintra Essado. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Ouvintes, a tradicional Feira do Livro Espírita de Franca, sempre realizada anualmente no mês de dezembro, este ano será no mês de outubro. A razão da mudança está no fato de o Idefran conjugar esforços com a USE Franca, no sentido de promover eventos concomitantes que homenageiem o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no mês de seu nascimento. Assim, enquanto a USE realiza o seu tradicional mês de Kardec, o Idefran, na sua própria livraria, realizará a Feira do Livro Espírita de Franca. Portanto,
os ouvintes terão no próximo mês, outubro, 2 motivos para grandes alegrias. Assistirão às palestras e aos seminários do mês de Kardec, promovidos pela USE Franca, nas casas espíritas da sua jurisdição, e terão na livraria do Idefran a oportunidade de ler, estudar e enriquecer a sua própria biblioteca, adquirindo livros espíritas e artigos correlatos com consideráveis descontos, com exceção das obras básicas, que já vêm normalmente sendo distribuídos pelo Idefran a preços especiais. Prezados ouvintes, continuando a entrevista que hoje fazemos com a nossa Marlene Sintressado, repetimos a pergunta que deixamos no ar. Inclusive, Marlene, essa é uma pergunta que é muitas vezes feita por pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que não compreendem o fenômeno mediúnico, né? Então, a nossa pergunta é essa: é possível fraudar o fenômeno mediúnico? Olha, Nara, no capítulo 28 de O Livro dos Médiuns, nós vamos observar uma análise muito bem feita que Kardec fez sobre isso. Então, é possível fraudar o fenômeno mediúnico? Nós estamos partindo do médium, né, no momento da reunião, em outras circunstâncias. É possível, se você estiver lidando com pessoas descompromissadas, levianas, porque estamos no mundo de provas e expiações e a classificação das pessoas, assim como dos espíritos, é variável. Entretanto, se você está num grupo sério, se você está num grupo confiável, as pessoas não terão interesse em absoluto de fazer isso. Lembrando sempre que se você brinca, se você frauda, você está convidando também para junto de você, ainda num processo mediúnico também, espíritos dessa categoria. Portanto, se os convida para brincar, pode depois não sustentar este momento. E não é muito difícil de nós entendermos isto, porque as crianças, os adolescentes costumam muito brincar com isso. Às vezes com copo, hoje eles fazem com compasso, e quase sempre a consequência é a mesma. Eles se aportam depois de muito medo, de muita insegurança, porque quando eles querem parar de brincar, os espíritos não querem mais. Mas vemos também uma outra situação que Kardec aborda muito bem, que às vezes as pessoas querem explorar o fenômeno para o seu prazer, ou para aparecer na sociedade, enfim, cada um busca benefícios materiais, os seus benefícios, às vezes, né, financeiros, talvez. Exatamente. Então, esse objeto de exploração, não haveria nada de espantoso em se querer também explorar os espíritos, como eu falei, dependendo do tipo da pessoa. Resta saber como esses espíritos receberiam isto. Se jamais uma tal especulação tentou se introduzir. Eis aí algo fácil para se prestar ao charlatanismo, mistificação e fraude, desde que se encontre em ambiente, como eu já falei, leviano e com pessoas levianas. Essa tarefa exige do trabalhador desinteresse e responsabilidade. Os médios interesseiros não são unicamente, aí que é importante, aqueles que poderiam exigir uma retribuição física. O interesse não se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de toda a natureza sobre as quais se podem apoiar esperanças pessoais. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que se pretenda fazer deles um estribo para alcançar o que quer que seja, que não responda aos objetivos da providência. Possível é, mas recordamos então o que Paulo nos disse: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Marlene, aproveitando que você principiou, sabemos que entre os médiuns, assim como as pessoas, existem diferentes aptidões
para o fenômeno mediúnico. Como Kardec classificou essa mediunidade? Então, como nós dissemos já anteriormente, o médium é aquela pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. E eles foram classificados em médiuns de efeitos físicos que produzem fenômenos materiais, tais como movimentos de corpos inertes, ruídos e outros. E os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente propensos a receberem e transmitirem as comunicações inteligentes, ou através da psicofonia, ou psicografia e outros recursos mediúnicos. Todo fenômeno inteligente está afeito a médiuns de efeitos inteligentes. Os fenômenos externos, ruídos, barulhos, efeitos físicos. Quais são mais numerosos, Marlene? Hoje, os de efeitos inteligentes. Realmente. Antes, os de efeitos físicos. Talvez para despertar a atenção das pessoas para o fenômeno que foi organizado posteriormente, não é, Marlene? Isso mesmo. Agora mesmo ainda comentei com vocês que Kardec foi atraído pelas mesas que giravam, que batiam. E, naturalmente, isso não chamou tanto a atenção dele pelo fenômeno físico em si. Mas, uai, como é que é? Quem é que será que faz isso? Mas ele questionou isso, ele não questionou, Marlene? Exatamente. Ele falou, quando parece que o senhor Fortier falou para ele, não, as mesas dão respostas inteligentes. Isso. Ele questionou, Se alguém me provar que a mesa tem nervos para sentir e cérebro para pensar, até então eu estou achando que são histórias para fazer boi dormir, né? Era aquela, eu diria, que era aquela inteligência sensata, Isso. lúcida, objetiva, que analisava o fenômeno, que, assim, via a coisa com olhos de um pesquisador, que foi o que ele fez, né? Exatamente. Começou a pesquisar. Caráter essencialmente científico. Chegou onde chegou, né? Nos ofereceu essa doutrina maravilhosa e ainda completando a sua pergunta, hoje cada vez mais as pessoas querem os fenômenos inteligentes. É evidente que existem aqueles ainda que são atraídos pelas sensações, mas cada vez menos. Marlene, é possível definir o nível de participação ou de consciência do médium com relação ao fenômeno? Sim. Kardec também divide em médiuns inconscientes, semiconscientes e conscientes. Entretanto, por todos os estudos de próprio Kardec, de todos os espíritos que o secundaram, cada vez mais também a mediunidade deve ser consciente. Agora, ainda assim, quando a mediunidade é inconsciente, ela é inconsciente no momento do ato mediúnico. Mas o médium está sempre à frente do processo, para que ele possa ser responsável, para que ele seja responsável, que é o papel do médium. Muito bem. E uma pergunta, é possível identificar um espírito com garantia mesmo? Nós conseguimos isso? Essa garantia também é difícil, né? Aqui as pessoas têm carteira de identidade e assim mesmo às vezes são falsas. Imagine no relacionamento entre encarnados e desencarnados. É uma questão das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. E é, com efeito, que os espíritos não trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com facilidade que certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Julgam-se os espíritos, como se julgam os homens, pela sua linguagem, e a questão da identidade real é uma questão acessória, desde que o espírito só diga coisas boas, é um bom espírito.
evidentemente. E muito cuidado, né, com essa preocupação, não é, Marlene? Muito cuidado com essa preocupação. É evidente, vamos recorrer a Chico, né, um grande médium, a Divaldo, a Ivone Pereira, que são trabalhos missionários, então eles já tinham realmente os seus mentores, eles se identificavam, vamos dizer assim, poderíamos dizer com mais precisão. Entretanto, o comum dos médiuns, eles não precisam se preocupar com isso. Quase sempre, se são espíritos sofredores necessitados, não nos importa, né, saber se é o João, se é o Antônio, se é o Cláudio. E se são espíritos com mensagens também interessantes, para que trazer nomes pomposos? O que significa isso? Qual a diferença que faz? É apenas orgulho, talvez, do próprio médium ou do grupo que participa, né? E nós temos, às vezes, esse cuidado de analisar o conteúdo da mensagem. É isso que devemos ter, não é, Marlene? E é o que Kardec recomenda. Que é um dos objetivos da mediunidade, esclarecer os homens, trazer a verdade para a humanidade. E não temos que preocupar mesmo, evidentemente, com... impedir isso. Os documentos, né, do espírito. Eles não têm carteira de identidade, né, Marlene? É verdade. Para mostrar para a gente. Isso. Mas muito bom. Aliás, aproveitando nesse sentido, haveria necessidade de se apresentar dentro do perfil de uma característica eminentemente marcante, como, por exemplo, de um preto velho, fio e coisas que tais? Eurípides, eu li esta semana em o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, que ele conta um caso de um espírito que participou várias vezes de sua reunião, num processo de aprendizado, de educação, e que depois o espírito explicou ao Hermínio de Miranda o seguinte, não exatamente assim, mas no próprio diálogo que se decorreu em várias reuniões, Hermínio de Miranda entendeu que aquele espírito era um espírito que já estava até num processo de evolução maior. Entretanto, ele fazia questão de se mostrar como essa criatura também, já que você diz, como um preto velho, com aquele linguajar, porque ele estava com medo, como espírito, de se perder na vaidade. Coisa que já havia acontecido com ele em encarnações pretéritas. Então ele queria continuar vivenciando essa experiência para a sua segurança. É interessante, né? Sim. Nossa. Nós agradecemos muito a Marlene se interessado e está convidada para outras vezes comparecer ao Sementeira Cristã. Um bom dia, Marlene. Bom dia. Rádio Imperador 920. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhores radiovintes, bom dia. O cronista das maravilhas do mundo fala da cidade santa de Jerusalém. A cidade santa de Jerusalém ocupa o centro de Jerusalém, na moderna capital do Estado de Israel. A área da cidade velha, ela ocupa aproximadamente 1 quilômetro de extensão, 1 quilômetro quadrado. A população assim se distribui. 353 mil judeus, 125 mil muçulmanos e 14 mil cristãos, de uma forma genérica. A cidade de Jerusalém, alvo de tantas disputas, foi fundada pelo rei Davi em 1003 a.C. Jerusalém é o centro espiritual do povo judeu, que anualmente repete no próximo ano em Jerusalém, em suas festas religiosas. Sobre Jerusalém há fatos e fatos históricos, respeitados, sagrados, que mostram vínculos com a humanidade inteira. Emmanuel, em Há 2000 anos, narra sua destruição.
O Cerco de Jerusalém, terminado em 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada juntamente com a multidão de peregrinos vindo de todos os pontos da província, se haviam reunidos junto ao templo famoso para as festas dos pães ázimos, que é um pão que se cultiva no deserto, que é muito cultivado entre os hebreus. Daí o excessivo número de vítimas e lutas acérrimas na célebre resistência. Jerusalém também é célebre lugar por ser uma cidade turística, berço da cristandade. Para os muçulmanos, Jerusalém é sagrada, pois a partir dela que o profeta Maomé subiu aos céus, segundo a crônica. As mesquitas, templos de Omar e Alcazar, se situam, construídas no século VII, identificam a cidade como um lugar remoto, cidade citada no Corão. O Alcorão é o livro sagrado do Islã. O Muro das Lamentações é sagrado para os judeus, que colocam orações em suas festas. E a cúpula dourada da mesquita de Omar se destaca na paisagem. Existe uma descrição desse cenário com um arco denominado Essiomo, que reflete o caminho de Jesus até o Calvário. Como pano de fundo desse cenário místico e exuberante, o cantor Roberto Carlos definiu um show histórico por distribuir mensagem de paz e harmonia a todo o planeta Terra. Desde a linguagem de emoções, cenas do seu cotidiano, a ternura de Lady Laura, com a apresentação de músicos convidados de Israel, o Muro das Lamentações recebeu uma mensagem otimista do rei, cuja ressonância magnífica desse quadrilátero milenar. A Cidade Santa conduz um fio dourado para o outro lado do mundo, onde as torres gêmeas mostram fases da Guerra Fria, que será preciso muito trabalhar pela paz todos os dias. A comunicação caminha instantaneamente. A comunidade das nações encontra campo de realização comum. O desenvolvimento sustentado é o melhor recado às políticas ambientalistas. As vivências climáticas indicam que a natureza pede trégua ao sistema e demonstra que há problemas comuns que podem ser resolvidos com estudo e pesquisa de todos os cantos do planeta Terra. O Centro Espírita Sebastiano Barbosa Ferreira realizará, no período de 25 a 30 deste mês, de setembro, a sua 20ª Semana Espírita Sebastiano Barbosa Ferreira, com o seguinte programa. Dia 25, um domingo, Jamil Marcelo Costa falará sobre o autoconhecimento na busca da felicidade. E dia 26, segunda-feira, Valdete de Paulo e Silva, com o tema Violência, Catástrofes e Eu, Agentes de Transformação do Mundo. E dia 27, terça-feira, Dr. Inocêncio Teixeira Pinheiro, com o tema A Dor, Instrumento de Renovação do Ser. E dia 28, quarta-feira, teremos Jean Richard Lima falando sobre o tema Auto-Amor. E dia 29, quinta-feira, Mara Silva Anastari, tema Autocura. E dia 30, sexta-feira, o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, expondo sobre o tema Tribunal da Consciência. Vale enfatizar que haverá apresentações artísticas em todas as noites. Horário das palestras, sempre às 19h45. No dia 25, dia da abertura da semana, haverá na Casa do Pão, a Rua Esméria Andrade Taveira, 1930, no Jardim Luiza, oficinas e projetos sobre o amor e serviço à comunidade, das 8 às 16 horas. O endereço do Centro Espírita Sebastiano Barbosa Ferreira, a Rua Padre Conrado, 1160, Vila Nova, em Franca. Ouvintes, a tradicional Feira do Livro Espírita de Franca, como temos anunciado, sempre realizada anualmente no mês de dezembro, este ano será no mês de outubro. A razão da mudança está no fato de o IDEFRAN conjugar esforços com a USE Franca, no sentido de promover eventos concomitantes que homenageiem o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, no mês do seu nascimento. Assim, enquanto a USE realiza o seu tradicional mês de Kardec, o IDEFRAN, da sua própria livraria, realizará a Feira do Livro Espírita de Franca. Portanto, os ouvintes terão, no próximo mês de outubro, 2 motivos para grandes alegrias. Assistirão às palestras e aos seminários do mês de Kardec, promovidos pela USE Franca, nas casas espíritas da sua jurisdição, e terão, na livraria do IDEFRAN,
a oportunidade de ler, estudar e enriquecer a sua própria biblioteca, adquirindo livros espíritas e artigos correlatos, com consideráveis descontos, com exceção das obras básicas, que já vêm normalmente sendo distribuídas pelo Idefran a preços irrisórios. Senhor Radovich, nós estamos mais um dia de luta, estamos em plena primavera, falamos muito da primavera árabe, nesse ressurgir de uma verdadeira democracia no outro lado do mundo, né? Estamos todos trabalhando pela vida, está chegando a chuva e trabalhamos por um mundo melhor. Muito grato, bom dia a todos. Todo clube de livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer estudioso do espiritismo alargar os horizontes de sua cultura doutrinária. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Veja que um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15, se for retirado no Idefran. São 4 opções mensais: romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir, pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com o acréscimo do custo de entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras da livraria do Idefran. Inscreva-se, DDD 16 3721 8282, ou utilize e-mail idefran@idefran.com.br. Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje quem vai ouvir a resposta à sua pergunta é a nossa prezada ouvinte Ana Cláudia Penha Barbosa, de 11 anos e residente no Jardim Aeroporto 2. A nossa cara Ana Cláudia perguntou à equipe do Idefran: ao reencarnar, o espírito tem a forma do corpo e a fisionomia que teve na encarnação anterior? Vamos saber isso agora, minha cara Ana Cláudia, e quem vai te responder em gravação é o nosso companheiro Felipe Salomão. Caros ouvintes, para responder a esta pergunta, devemos dizer que a reencarnação na Terra, quando em nível médio, isto é, de espíritos de mediana evolução, é devidamente programada pelas entidades encarregadas da volta do espírito às lides terrenas. Isso significa que nesse planejamento estuda-se o corpo, as funções que a pessoa desenvolverá na Terra, as atribuições que lhe serão acometidas, enfim, há um planejamento detalhado para a vida que vai se iniciar. E se essa reencarnação vai ocorrer na mesma família consanguínea, já utilizada pelo espírito em outra oportunidade, pode ser que o espírito, ao voltar à vida terrena, guarde alguma lembrança com a fisionomia anterior. Não são raros os casos, e já constatados e comprovados na literatura espírita, se verificar que um espírito reencarnado, tendo sido uma outra personalidade numa outra época, guardou alguma semelhança com a forma física que tivera em outra encarnação. Isto não é regra geral, no entanto. O que é mais comum acontecer é que, vindo para uma nova experiência, o espírito mude de fisionomia, principalmente se ele passar a pertencer a um outro, digamos assim, filão genético. Ele mudando de família genética, mudando para um outro país, mudando para uma outra região, ele assuma as semelhanças daquela região onde ele vai viver. Até é comum a gente observar que algumas famílias trazem um traço característico
como se diz, basta ver um que a gente verifica o outro. Ou em alguns casos dá-se o contrário. Vendo uma pessoa, a gente diz, mas não parece com a família. Por quê? São espíritos que estão entrando na consanguinidade daquele grupo, nesta experiência da agora, sem que tenha pertencido a esse grupo no passado. Então, tanto pode haver semelhança, como não é obrigatória essa semelhança. Nós sabemos até por experiências realizadas por pesquisadores da área, que algumas pessoas trazem marcas do passado que se refletem na atual experiência. Não quer dizer que toda marca que a gente tenha no corpo significa uma marca do passado. Não é isso. Mas alguns espíritos, reencarnando, trazem marcas do passado. É conhecido o caso de um indivíduo que, tendo suicidado com um tiro no coração, numa próxima encarnação, ele trouxe a marca do próprio tiro no corpo físico. Mas como é que se sabe que é essa marca? Porque esse indivíduo submetido à regressão de memória relatou o acontecido com ele em outra encarnação, comprovando que aquela marca era uma marca de outra vida passada. Como também sinais utilizados em famílias, na Índia, por exemplo, é muito comum sinais marcados na pessoa para identificar família. Então, esse sinal se refletiu na experiência seguinte. Portanto, o estudo da volta do espírito à vida material é um estudo interessantíssimo que apresenta esses aspectos também relacionados com a corporeidade física. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2181 Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também fazê-lo pelo telefone DDD 16 3721 8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A palavra de Jesus é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Com esta observação do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã de hoje. Obrigados pela audiência e lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br e a qualquer tempo www.livestream.com/Sementeira Cristã. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Nos controles de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Inserção virtual, Antônio Carlos Zessado. Um bom dia a todos, que Jesus nos abençoe.